Olha, estou de volta. Eu não esqueci de você. Não sei se você esqueceu de mim, mas nós estamos de volta para mais uma palavra, mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Este é o meu desejo. Eu fiz programa de rádio durante muitos anos, quando a rádio AM, não sei se você lembra da Rádio Relógio, eu tinha uma programação na parte da madrugada, né? E eu fazia de 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, eu fazia um programa. Era muito legal, muita gente que me ouvia naquela época, né? Um contexto diferente de hoje. Naquele tempo se ouvia mais rádio, né? Então eu fazia um programa lá e eu brincava muito com as pessoas, no sentido respeitoso, né? O certo é que alimentava muita gente que ia trabalhar, saía de casa com a palavra, ajudava. E os resultados foram tão grandes naquela época, né? Hoje, os meios de comunicação são outra. A internet menos. A internet hoje está um pouco mais até do que a televisão, porque a internet cada um tem na mão, né? Um celular, ele pode ter acesso com mais facilidade, né? Creio eu. Então, eu vejo que hoje é o meio de comunicação, que é o que nós estamos fazendo. Nossa igreja transmite o culto todas as manhãs de domingo, os outros cultos. Domingo de manhã, às 8 horas da manhã. Se você sintonizar a nossa igreja Nova Iguaçu, você vai ver lá, o nosso programa vai entrar no ar, ao vivo. E você vai descobrir como é o nosso culto, a maneira como nós falamos. E isso tem abençoado também a muita gente, tá bom? E temos outros também, temos outros assuntos que estão na internet, que você pode procurar lá para você. Nós queremos compartilhar tudo aquilo que nós temos na igreja e ajuda certamente. Nós estamos fazendo palestras na igreja aos sábados, 3 palestras, como criar filhos nos dias de hoje, como ver as suas crianças crescer e orientar. Palestras muito interessantes, palestras adultas mesmo, para quem quer e tem filhos pequenos para criar. Então, hoje eu te trago mais uma vez, eu volto lá no livro de Gênesis para completar estes dias. A formação do homem, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, e quando o Senhor Deus criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse assunto é muito importante. Você pode depois ler com calma em casa, se você tiver uma Bíblia. Hoje eu quero pensar com você, nessa palavra de vida. A vida dada por Deus faz parte de um projeto criado, certamente, pelo próprio Deus, que criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para que o homem vivesse eternamente. Aqui tem a palavra. O projeto de Deus, quando criou o homem, não foi para o homem nascer, viver um pouquinho e morrer, não. Esse não era o projeto. O projeto original de Deus era que o homem vivesse sem limite de idade, fosse toda a vida, e não iria ficar velho. Ele iria se manter adulto até o final. Então, nós sabemos o que aconteceu, como foi quebrada esse princípio e qual é a razão, que será assunto para nós conversarmos, certamente um outro dia, espero eu. Então, ele queria que o homem vivesse uma vida maior, uma vida com mais longevidade, vamos assim dizer. Então, nós tivemos no passado homens que viveram 900 e tantos anos. Era o projeto de Deus, né? Porque Deus não criou o homem para viver e nascer e morrer. Isto aconteceu mais tarde. Por causa do pecado e da queda do homem,
Deus então colocou o limite para quê? Porque o homem iria viver. E também já tem uma outra linguagem aqui, que daí por diante ele preparou para que este homem vivesse eternamente. Isso é um outro projeto, eu posso falar outro dia. Então, vemos que tivemos homens, portanto, que viveram 900 anos e tantos outros. E como fica, portanto, a vida eterna? Este é um assunto sumamente importante e que é o que a igreja trabalha. Assim como o homem rompeu com Deus no pecado, ele destruiu a sua própria existência. Ele matou um projeto que Deus criou. Interessante você pensar. O homem matou um projeto que Deus criou. Ele criou para viver para sempre, mas o homem quebrou este princípio. Então Deus teve que limitar o homem e então ele diz que tu és pó e ao pó tornará. Então ali houve a quebra. Isto é um assunto para a gente um dia falar. Não dá para falar muito rápido, mas é um assunto para ser pensado. Por quê? Porque o projeto dele de eternidade continua para o ser humano. Só que hoje ele não vai viver aqui eternamente, ele vai viver a eternidade com Deus. Mas para isso tem os projetos que Deus criou. E aí nós teríamos que falar sobre a salvação, que veio através de Cristo. E ali nós temos, então, como será a vida eterna. Como eu tenho me preparado para a vida eterna? Não é o assunto de hoje. Hoje eu estou só tentando dizer que Deus criou o projeto dele, era um projeto para o homem permanecer vivo toda a vida. Não sei, mas como é que Deus... Não sei, tem coisa que Deus não falou comigo, não. E nem fala com você. Projeto dele. Mas nós entendemos o que está escrito e seguimos na risca o que está escrito. Então, este era o projeto de Deus. Só que o projeto que ele falou para o homem, você deve crescer e multiplicar, crescer e multiplicar. Então, nasce criança, nasce gente todo dia, mas nasce limitada. Nasce para morrer, nasce para viver 70, 80 anos, 100, alguns exageram, né? Mas ele vai terminar. Mas aí vai ter o quê? A vida que vai seguir. Então, isso é um assunto, quem sabe, eu posso aqui um dia falar com você de uma maneira muito simples, mas provocar em você também, pelo menos, o desejo de saber mais sobre este assunto, que é sumamente importante. Eu tenho muita preocupação com a vida eterna, porque aqui na vida eu estou vivendo e vivo bem, mas eu tenho que pensar que um dia eu vou sair daqui. E para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Então, não será um assunto para hoje, mas eu deixo você na expectativa. E a gente volta no momento oportuno e vamos falar um pouco sobre isso, sobre o processo de salvação. Como isto aconteceu e como eu posso receber isto. Como eu posso prolongar a minha vida. Porque a nossa vida, ela não vai terminar, ela vai seguir para a eternidade, tá bom? Eu deixo com você essa preocupação para que você possa pensar com mais carinho sobre o seu futuro. Tem gente que só se preocupa com o futuro, fazer meu pé de meia para amanhã, né? Mas pé de meia também fura, acaba. Dinheiro acaba, né? Dinheiro acaba. Não adianta. O que nós temos que pensar é em termos reais sobre a eternidade. Por quê? Porque o projeto de Deus, ele foi quebrado, mas não terminou. Deus, então, criou um novo projeto para que o homem possa viver eternamente, tá bom? Um grande abraço para vocês, tenham um dia excelente e que eu possa voltar a continuar falando com vocês mais sobre esse assunto, tá bom? Deixo o meu abraço a todos. Até breve.